O Guilherme Santana. Cleitão Igor. Minha canária não saiu do ciclo e continua pronta. Já deixei ela na penumbra, acho que é isso, né? E não adiantou. O que eu faço? Então, nesse caso aí, quer responder, Igor? Não, vai lá, responde, depois, se eu tiver uma resposta diferente, eu complemento. Vai lá. Ah, vamos lá. Então, olha, nesse caso, tipo assim, ah, eu particularmente aqui, como faltam o quê? 2 meses aí só para os canários entrar em época de reprodução, pelo menos aqui no canarinho, eu costumo colocar sempre depois de julho. Se a pessoa quiser até arriscar colocar o canário para reproduzir antes, até que pode tentar colocar. Eu ainda assim não colocaria. Se fosse em casos extremos, ainda o que eu faria? Se ela vai botar e tal, eu colocaria, deixaria ela até chocar os ovinhos brancos mesmo, mas não colocaria para acasalar. Por quê? Porque às vezes você pode até atrapalhar a questão do canário macho. Porque aí se coloca ele para acasalar com a canarinha fêmea, pelo menos no meu ponto de vista. Você coloca ali o casal, deixa ali junto. Se depois você quiser fazer o manejo de depois colocar com outra fêmea, passar esse machinho em outras fêmeas e tal, às vezes você acaba sobrecarregando demais o canarinho macho. Ou se você vai deixar o casal junto, aqui eu costumo deixar sempre padronizado, por quê? Porque senão depois você perde o controle da reprodução. Esse casal começa a reproduzir cedo demais, ele vai parar cedo também, e no ano subsequente ele vai iniciar cedo de novo. Então, se você não tomar cuidado, você perde o controle, você vai ter que canário reproduzir no ano todo. Então, o que acontece? É porque geralmente aqui para mim funciona a questão da penumbra. Colocar o canário, a canarinha no lugar ali um pouco mais escuro, diminuo bastante a questão da alimentação dos canários aí na proteína. Dou basicamente só alpiste puro mesmo ali para os canários, de vez em quando uma folhinha daqui, uma folhinha dali, como os canários meus aqui não tem tanto esquentamento de cabeça com questão de pigmento, isso geralmente funciona. Até porque, no caso que ele está falando aí, eu acredito que a fêmea dele ainda não entrou em muda. E colocar para reproduzir antes da canária entrar em muda não é bom negócio, entendeu? Já vi casos também esse ano também, aconteceu a mesma coisa também. A canária não parou, né, de botar. Eu acho que houve um descontrole hormonal da canária ali, e ela não parou de jeito nenhum. Então, isso Vamos às vezes lá, né? acontece. Isso muitas vezes acontece, só para complementar, porque é aquilo que eu falo. Às vezes a gente cria os canários da gente assim como a gente consegue criar, né? Mas uma coisa que desregula demais, demais, que os pessoas às vezes perguntam para mim, fala, pô, Cleiton, mas canário aí, como é que esses canários não começa a botar muito tempo antes para... Eu acredito, isso aí é questão mesmo de experiência empírica mesmo, de visão minha. Eu antigamente até tinha um pouco desses problemas, mas depois que eu consegui adaptar meus canários lá em cima para a questão da luminosidade, esse problema meu mais reduziu demais, rapaz. Porque lá em cima eu faço o quê? Raramente eu acendo a luz depois do horário que escurece. Esses últimos dias eu ainda acendi a luz umas 2, 3 vezes porque eu estava muito atrasado, aí corri para colocar comida. Porque o que acontece? Os canários, eles são muito, por mais que eles estejam no ambiente doméstico, né? Canário é daquele jeito. Se ele começa a entender que o dia está um pouco mais longo, os canários começam a cantar demais na orelha das canarinhas fêmeas, elas aprontam. E geralmente as fêmeas aprontam antes que os canários machos. E esse é que está um dos maiores problemas, que o pessoal sempre me manda mensagem. Fêmeazinha começou a baixar, ficou pronta. Aí o pessoal já bate aquele desespero. Oh, a canária vai botar, eu preciso botar junto. Aí pega o canário que não está pronto, joga junto com a fêmea. Aí o canário não enche o ovo, aí tem que separar, a fêmea bate no macho, o pessoal perde o canário aí para reprodução o ano inteiro. Então, às vezes, compensa você deixar, nem que a fêmea bote sozinha ali, deixa ela ali quietinha, depois você, se você for o caso, depois deixa ela criar, nem que seja só umas 2, 3 ninhadas, porque ela chocou uns 2 ovinhos brancos ali, não vai desgastar tanto a fêmea quanto se ela estivesse tratando de filhotes, e você consegue padronizar aí a sua reprodução. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu faço aqui. É isso Dona mesmo. Paty quer falar o quê, Dona Paty? É que nem ele falou, assim, um descontrole hormonal. Se for isso, como que arruma isso? Então, Você ajeita? é aquele negócio que eu falei, assim, a questão da penumbra. É o efeito inverso também dá para fazer. O canário entende, o dia está mais longo, opa, hora de reproduzir. O dia está mais curto, opa, hora de entrar em muda de pena, não é hora de reproduzir. Então, você consegue controlar mais ou menos assim. Foi assim que eu consegui mais ou menos controlar por aqui. Eu creio que a penumbra seria, né, a não ser que um descontrole fora do normal dessa canária, né? Agora, tem casos também, por exemplo, né? Já vi até pessoas aqui mesmo, até se fosse o caso comigo, né? Hoje, Cleitão, eu estou criando canários de topete alemão. Então, tem que ter Eu o claro, acompanho ele.
né? Tem que ter o clássico, tem que ter o topete, né? Então, o vermelho e os vermelhos mosaicos, que eu estou seguindo essa linha. Mas tem uns branquinhos que eu não posso largar eles, não, cara. É muito bom. Aí, Cleiton, o que acontece? Se caso acontecer da fêmea ficar pronta agora, uma fêmea muito boa, eu já falo questão de campeonato. Se eu tenho essa fêmea pronta agora e tem um macho pronto agora, eu deixo reproduzir. Agora, caso contrário, eu sigo aquilo que você falou aí, entendeu? Vamos segurar e tentar reproduzir ela. Talvez ela vai chegar na época da reprodução, ela entre muito tempo, né? E também se você Não, show de bola. É que nem eu sempre falo pro pessoal, hein? Se, tipo assim, a pessoa achar que dá para reproduzir, reproduz. Até porque tem muitas pessoas que têm o quê? Tem, às vezes, um ou dois casaizinhos. Então, para eles, tanto faz, assim, a época do ano que vai reproduzir o canário, desde que reproduza. Então, eu falo, a maioria das vezes para as pessoas assim, falo assim, por exemplo, eu, como tenho, esse ano, eu pretendo fazer, no mínimo, 35 casais. Então, se começa os canários reproduzir todos fora de época, aí é aquele desespero, porque não só os canários têm a época de descanso, a época de descanso dos canários é a época de descanso do criador também, que é onde o canário está ali mais tranquilo, você só vai ali na limpeza, na higienização, você não tem aquele esquentamento de cabeça de filhote, então, poxa, será que eu coloquei a papa para aqueles filhotes? Será que ela está tratando? Nossa, esqueci de separar com a grade, chega lá em casa, lá o canário está todo depenado. Então, a época de descanso dos canários é a época de descanso do criador também. Então, por isso que eu falo, pessoal, quando o pessoal fala, Cleiton, eu estou com tantos casais assim, já ponho para chocar, eu falo, ó, eu aqui no meu canarinho, eu adoto esse manejo assim, assim, assado. Mas quem cria também aí direto aí o ano inteiro também, show de bola. É que eu falo, cada um tem o seu manejo. Se o seu manejo está dando certo, continue.